Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante: a terapia cognitivo-comportamental, ou, para simplificar, a TCC. É uma abordagem psicológica super poderosa que mostra como os nossos pensamentos, no fundo, acabam moldando a nossa realidade. E para a gente começar, que tal a gente pensar num quebra-cabeça que todo mundo já viveu, sabe? Por que será que, diante da mesmíssima situação, as pessoas podem ter reações assim completamente opostas? Pois é, essa é a grande questão, né? Como pode um mesmo evento gerar, sei lá, alegria em uma pessoa e uma ansiedade enorme em outra? A resposta para isso, olha, está bem no coração da TCC. Ok, vamos dar uma olhada nesse exemplo para ficar mais claro. A gente tem aqui 5 pessoas, todas lendo exatamente o mesmo texto sobre TCC. O leitor A, ele pensa, nossa, isso faz muito sentido, e fica todo animado, quer ler mais. Aí vem o leitor B, que já olha e pensa, isso é simples demais, não vai funcionar. E pronto, se decepciona e fecha o livro. Agora olha o leitor E. O pensamento dele é, eu sou tão burro, nunca vou entender isso. O resultado, ele se sente super ansioso e desiste de tudo. Percebe? A situação externa é a mesma para todo mundo, mas o que acontece dentro da cabeça de cada um é uma história completamente diferente. Então, o que explica essas reações tão distintas? A peça que faltava nesse quebra-cabeça é o que a TCC chama de conexão pensamento-sentimento. É exatamente aqui que está a grande sacada dessa terapia. E aqui, olha, é o grande clique, aquele momento ahá. O ponto-chave é o seguinte: entre o evento, que no caso é ler o livro, e a emoção que a pessoa sente, existe um passo no meio, um passo fundamental: a interpretação de cada um. É como se os nossos pensamentos fossem um tipo de filtro, sabe? Eles dão cor e significado a absolutamente tudo que a gente vive. Essa ideia toda foi organizada, foi formalizada por Aaron Beck lá nos anos 60. Ele é o criador da TCC e ele chamou isso de modelo cognitivo. O que ele sacou foi que pensamentos que não funcionam bem, que são meio distorcidos, eles são a raiz de um monte de dificuldades psicológicas. E o legal desse modelo é isso. Se a gente aprende a avaliar e até a modificar esses pensamentos, a gente consegue melhorar diretamente o nosso humor e o nosso comportamento. Certo, mas aí vem a pergunta, né? Como que a gente faz para modificar esses pensamentos? Bom, o primeiro passo é entender que eles não são todos iguais. Eles funcionam em diferentes níveis de profundidade, quase como se fossem as camadas de uma cebola. A TCC usa uma imagem que eu acho fantástica. A nossa mente é como um iceberg. Lá na ponta, o que todo mundo vê estão os pensamentos automáticos. São aquelas frases que simplesmente pipocam na nossa cabeça sem a gente nem perceber. Um pouco mais fundo, já debaixo d'água, estão as crenças intermediárias. São as nossas regras, nossas suposições, tipo, eu preciso ser perfeito para ser amado. E lá no fundo, na base gigante submersa do iceberg, estão as crenças centrais. Essas são as verdades mais profundas que a gente acredita sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. Agora, o mais maluco sobre essas crenças centrais é que a gente trata elas como se fossem verdades absolutas, inquestionáveis. Elas são a lente através da qual a gente enxerga o mundo. E o que acontece? A gente acaba filtrando tudo o que acontece para confirmar essas crenças, mesmo que elas não sejam verdadeiras e pior, mesmo que elas nos causem sofrimento. E essas crenças centrais negativas geralmente se encaixam em 3 grandes gavetas, digamos assim. A de desamparo, com pensamentos como eu sou incompetente ou eu sou uma vítima. A de desamor, com ideias do tipo eu sou indesejável, ninguém vai gostar de mim. E a de desvalor, com crenças como eu sou uma pessoa má ou eu não tenho valor. São essas ideias lá do fundo que alimentam aqueles pensamentos automáticos que a gente viu no exemplo dos leitores, lá no comecinho. Ok, então entender esses níveis todos é como ter o mapa da mente. Agora, vamos ver como a TCC oferece a bússola para a gente navegar nesse mapa e realmente promover a mudança. E isso acontece através de alguns princípios bem práticos, focados em criar novas habilidades. Esses princípios mostram bem como a TCC funciona no dia a dia. É um trabalho em equipe, uma parceria, sempre com foco em metas claras e nos problemas do presente. Mas para mim, o mais incrível é o lado educativo da coisa. O grande objetivo é ensinar a pessoa a se tornar, de certa forma, o seu próprio terapeuta. É dar ferramentas que vão servir para a vida toda. E com isso, a gente meio que fecha o círculo, né? Fica claro que a chave não está tanto nos eventos que acontecem com a gente, mas sim no mapa mental que cada um usa para navegar por esses eventos.
Tem uma citação do filósofo Henry Bergson que resume isso perfeitamente. O olho vê somente o que a mente está preparada para compreender. É isso. A nossa percepção não é uma janela limpinha, transparente para o mundo. Ela é totalmente moldada, filtrada e muitas vezes até distorcida por esse mapa mental que a gente carrega aqui dentro. E isso tudo leva a gente a uma reflexão final, né? Se são os nossos pensamentos que moldam como a gente se sente, a grande pergunta que fica é: o que a nossa mente está preparada para compreender? Sobre nós, sobre o mundo? A TCC nos mostra que essa preparação não é fixa. A gente pode ativamente treinar a nossa mente para compreender mais e, principalmente, melhor.